que nasceu a filosofia? Nós dizemos que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Professor, só tinha filosofia na Grécia? Então, a filosofia foi sendo expandida pelo seu papel reflexivo, mas inicia-se então em Mileto, na Grécia Antiga. Certo? Voltando, eu trouxe para vocês um livro de Marilena Chaui, que é uma filósofa brasileira, que é Convite à Filosofia, que eu sempre vou estar fazendo um paralelo nas nossas aulas entre o nosso livro didático público e entre o livro de Marilena Chaui, que traz contextos muitas vezes mais aguçados sobre o que é filosofia. Até aí a sala está entendendo? Sim. Que é Marilena? Que é Chihuahua? O que é mais apurado, mais enriquecedor, mais conteúdo. Alguém não está entendendo? Quero que eu seja mais claro. Ficou claro até aqui o nascimento da filosofia? Onde ela nasceu, onde ela surgiu e para que ela surgiu? Opa! Alguma dúvida? Posso continuar? Pode. Então, voltando, falando sobre o nascimento da filosofia, ela diz, Marilena Chaui coloca para nós: os historiadores da filosofia dizem que ela possui data e local de nascimento, final do século VII a.C. e início do século VI a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, particularmente as que formavam uma região denominada Jônia, na cidade de Mileto. E o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Além de possuir data e local de nascimento e de possuir seu primeiro autor, a filosofia também possui um conteúdo preciso ao nascer. É uma cosmologia. A palavra cosmologia é composta de duas outras. Cosmos, que significa a ordem e a organização do mundo, ou mundo ordenado e organizado. E logia vem da palavra logos, que significa pensamento racional, discurso racional, conhecimento. Assim, a filosofia nasce como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza, dom de cosmologia. Ou seja, a filosofia nasce então como uma nova ordem de pensamento, como uma reflexão das coisas que eram normais. Ou seja, tudo que é normal, a filosofia contesta, porque a filosofia contesta o tudo. Vamos dar um exemplo então agora nessa sala. Gostaria de usar alguns alunos da nossa sala para fazer algumas perguntas. Suzana. A Suzana já sabia o nome, tá? Porque eu já conhecia, já dei aula para ela de história na 7ª série. Tudo bem, professor? Já sabe. Eu estou para me aposentar, graças a Deus. Graças a Deus, ele Suzana, o que é Deus para você? Justo isso, professor? Tem que responder? Sim, fiz uma pergunta. Entendeu, Suzana? Sabe o que eu tô pensando ainda? Não sei, professor. Deve ser alguém que criou a gente. Você nunca parou para pensar quem seria Deus para você? Não, professor. Você vai à igreja, Suzana? Todo dia. Mas se você vai à igreja, como você não sabe quem é Deus? Então o que você faz na igreja? Ai, não vi ele lá ainda. Então por que ir à igreja? Silêncio, vamos ouvir a resposta da amiga. Sabe, professor, eu consigo responder. Ela vai porque a mãe dela obriga. Minha mãe faz o... Ela vai namorar, ela vai Muito bem. Muito bem. O menino aí de verde, por favor, como é seu nome? Ele ali? Você. É o Cauê. É Cauê. Cauê, quem é o diabo para você? Vixe, professor, não fala essas coisas que eu sou de Deus, eu lembro desse cara. Nem sei, eu sei. Mas o diabo é aquele cara de vermelho, de chifrinho, com rabinho, Muito bem. mora no inferno. O nome dele é Lúcifer, tá? É, Você, a Nelly, que já nos questionou bastante. Nelly, quem é o diabo para você? Eu não conheço o diabo, só conheço tudo bem. Mas você acabou de dizer que você é do bem e não é do mal. Então você associa diabo com uma coisa má? Então você sabe o que é o diabo. Diabo é o mal, professor. Diabo é o mal? Você que está mexendo no celular, filha, que não é hora disso, vou tomá-lo. O que é o diabo para você? essas perguntas aí.
questionados a todo instante e nós não gostamos de ser questionado? Esse é o papel da filosofia, ser questionador. Então ser filósofo é ser chato? É diferente de ser chato, é conhecer e buscar uma nova probabilidade daquilo que para você até então era normal. Professor, Só um momentinho. Esse é o chato dele. Eu estava dizendo e perguntei o que era o diabo. Uns colocaram um lado religioso, outros colocaram que ele era um mal. Suponhamos, um divisor, uma coisa que nos causa terror para alguns dessa sala, pelo que eu ouvi. Ou seja, quando eu questionei, nem eles próprios tinham argumentos para defender quem era Deus e quem era o diabo. Logo, eles estavam recebendo influências e essas influências foram sendo transmitidas e eles nunca tiveram então um pensamento, nunca questionaram se aquilo que eles receberam era natural, se era normal e se era verdadeiro. E quando eles foram questionados, se espantaram, porque nunca havia sido questionado a eles quem é Deus, que para todos, muitas vezes, é um ser supremo que não tem questionamento, que não podemos duvidar, que não podemos perguntar. Viu como há várias probabilidades e que nós não abrimos o nosso conhecimento, nós não damos espaço para usufruir da nossa razão? Perceberam como a nossa razão pode muito mais do que nós imaginamos? E muitas vezes nós perdemos tempo com coisas banais, com bobeirinhas, enquanto nós poderíamos fazer essa racionalização para sair da situação, muitas vezes, em que você vive na sua casa, em que nós vivemos numa sociedade, que você vive na sua vila, vive na sua comunidade. Então a proposta que eu tenho para hoje, para vocês, alunos do ensino médio, do primeiro ano, como primeiro dia de aula é: mude-se. Transforme-se. Vamos fazer esse processo de superação, ou seja, de questionamento. Viu uma coisa que seria normal ou que nunca foi questionada? Questione. Veja se não tem uma outra probabilidade. Assim nós poderemos viver o mundo de uma forma mais harmônica. Certo? Respeitando as diferenças e considerando diversas opiniões e diversos conhecimentos que a cada dia vão surgindo. Para encerrar a aula, vai bater o sinal rapidinho. professor, o diabo é o inimigo número 1 do gênero humano, obcecado em privar os homens de sua salvação celeste, o princípio mesmo do mal personificado. É isso? Eu perguntei para você. Quando eu paro de passar? Professor, quem fez o... Eu que pergunto para você. Há várias probabilidades. A cristã, Deus. Científica, o Big Bang. Mas você, quem criou o mundo? Agora fiz uma interrogação na minha cabeça aqui, professor. Minha mãe falou que era Deus. Agora o senhor falou que Deus é indefinido, agora não sei. A partir de hoje, então, transforme. Ache várias probabilidades. Porque no mundo não há só um conceito de algum problema ou de alguma temática, ou seja, de algum tema. No mundo há várias probabilidades. Até vocês vão aprender agora no ensino médio de matemática análise combinatória e probabilidade, que vai abrir um pouquinho mais o nosso ideal e o nosso conceito de filosofia. Certo que é filosofia, então? Então guardem o material e podem sair para o intervalo.